O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada à criatura, à ordem, ao seu posto, à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Volume 2, capítulo 40, 21 de junho de 1899. Medos. Jesus promete nunca deixá-la. Como Jesus não vinha, estava pensando entre mim. Quem sabe, talvez Jesus não venha mais e me deixe abandonada. E não dizia outra coisa que: vem, meu amado, vem. De improviso veio e me disse: não te deixei jamais. Não te deixei, jamais te abandonei. Também tu, vem a mim. Eu logo corri para me colocar em seus braços, e enquanto estava assim, Jesus voltou a dizer: não só não te deixei a ti, senão que, por amor teu, não deixarei corato. Depois, quase sem me dar conta, num instante desapareceu, e eu fiquei desejando mais que antes, e ia dizendo: o que me fizeste? Quando é que te fostes embora sem querer me dizer adeus? Enquanto desafogava minha dor, a imagem do menino Jesus que tenho perto de mim parecia que se fazia viva e de vez em quando tirava a cabeça da coberta de cristal para ver que coisa fazia eu. Quando via que me dava conta, logo se metia. Eu disse-lhe: vê-se que és demasiado impertinente e que queres portar-te como menino. Eu sinto-me enlouquecer pela pena de que não vens e tu te pões a jogar. Pois, joga e brinca também, que eu terei paciência. Capítulo 41, 22 de junho de 1899. Jesus brinca com ela. Esta manhã, meu doce Jesus queria continuar se divertindo e querendo brincar. Vinha, punha suas mãos na minha cara para que se quisesse me fazer uma carícia, mas no momento de fazê-la desaparecia de novo e vinha. Estendia seus braços para o meu pescoço em ato de querer me abraçar, mas enquanto estendia os meus braços para abraçá-lo, fugia como um relâmpago, sem poder encontrá-lo. Quem pode dizer as penas de meu coração? Enquanto meu pobre coração nadava neste mar de imensa dor, até me sentir desfalecer, veio a mamãe rainha, trazendo-o como menino entre os seus braços, e assim nos abraçamos os três juntos, a mãe, o filho e eu. Então tive tempo de dizer-lhe: meu Senhor Jesus, parece-me que retirastes de mim a tua graça. E ele: tola, tola que és! Como dizes que te retirei a minha graça enquanto estou em ti? E que coisa é a minha graça senão eu mesmo? Fiquei mais confusa do que antes, vendo que não sabia falar o que naquelas duas palavras que tinha dito. Não tinha dito outra coisa que não fosse disparates. Depois a rainha mãe desapareceu e Jesus parecia que se fechava dentro de mim e ali ficava. Hoje, depois da meditação, se fazia ver que dormia dentro de mim. Eu estava olhando, deleitando-me em seu belo rosto, mas sem despertá-lo, contente de vê-lo ao menos, quando em um instante veio de novo a bela mamãe rainha e tomou de dentro de meu coração, movendo tudo rapidamente para despertá-lo. Depois de despertá-lo, colocou-o de novo em meus braços, dizendo-me: minha filha, não o deixe dormir, porque se dorme, vais ver o que acontecerá. Era um temporal que se preparava. Assim o menino, meio dormindo, pôs suas mãozinhas em meu rosto e apertando-me disse: mamãe minha, deixa-me dormir. E eu: menino, meu menino bonito, não sou eu quem não quer que deixes-te dormir.
é Nossa Senhora Mãe, que não quer, e eu te peço que a contentes. Certamente que nada se nega à mãe, e sobretudo a essa mãe. Depois de tê-lo mantido acordado por alguns momentos, desapareceu e assim terminou. Capítulo 42, 23 de junho de 1899. Vai ao confessor com Jesus e peça para ele. Vá ao confessor com Jesus e pede para ele. Tendo ouvido a Santa Missa e recebido a comunhão, o meu amado Jesus fazia-se ver de dentro do meu coração. Depois sentia-me a sair de mim mesma. Mas sem Jesus. Vi o meu confessor e com ele que tinha dito que depois da comunhão viria Nosso Senhor e que lhe disse e pedisse por ele. Então, assim que ouvi, disse-lhe: Pai, o Senhor disse-me que Jesus devia vir e não veio. E ele me disse: Por que não o sabes encontrar? Por isso dizes que não veio. Olha bem, pois está em teu interior. Olhei em mim e vi os pés de Jesus que saíam do meu interior. Logo os tomei com as mãos e tirei a Jesus. Abracei-o e, vendo-o com a coroa de espinhos na cabeça, atirei e a dei na mão ao confessor, dizendo-lhe que a cravasse em minha cabeça. E assim o fez. Mas o que por quanto força fazia, não conseguia fazer penetrar nem uma só coluna. Eu lhe disse: mais forte, não tema que eu vá sofrer muito, porque, como você vê, está Jesus que me dá força. Mas porque eu tentasse, tudo era inútil. Então me disse: não está em minhas forças o poder fazer isso, porque sendo o osso que devem penetrar estes espinhos, eu não os tenho. Então dirigi-me ao meu doce Jesus, dizendo: tu vês que o Pai não sabe pô-lo, introduza um pouco tu mesmo. E Jesus estendeu as suas mãos e, num instante, fez penetrar na minha cabeça todos aqueles espinhos, com indizível dor e contentamento. Depois disto, juntamente com o confessor, pedimos a Jesus que derramasse em mim a sua amargura, para livrar as nações de tantos flagelos que lhes estão ordenados, como hoje que estava preparada uma saraivada um pouco longe de nós. Então o Senhor, para condescender com as nossas orações, derramou um pouco. Além disso, como eu continuava a ver o confessor, comecei a implorar a Jesus por ele, dizendo: meu bom e amado Jesus, peço-te que concedas a graça ao meu confessor de fazer tudo teu, segundo teu coração, e ao mesmo tempo dá-lhe a saúde corporal. Tu vistes como ele cooperou comigo para te aliviar, tanto a cabeça dos espinhos, como para te fazer derramar as tuas amarguras. E se não conseguiu cravar-me os espinhos na cabeça, não foi para te aliviar, nem por sua vontade, mas porque não tinha força. Por isso, também por isto deves me escutar. Assim me diz: ó meu só e único bem, o farás bem tanto na alma como no corpo? Mas Jesus me ouvia e não me respondia, e eu mais me esforçava em rogar-lhe, dizendo: esta manhã não te deixarei, nem deixarei de rogar, se não me der sua palavra de que me ouvirá favoravelmente no que peço para ele. Mas Jesus não dizia uma palavra. De repente nos encontramos rodeados de pessoas. Estas pareciam que se sentavam ao redor de uma mesa, comendo, e nela também estava a minha porção. E Jesus me disse: minha filha, tenho fome. E eu: dou-te minha parte, não estás contente? E Jesus: sim, mas não quero que vejam que estou aqui. E eu: está bem, farei ver que a tomo para mim, e sem que se deem conta, te o darei. E assim o fizemos.
Logo depois, Jesus, levantando-se e pondo os seus lábios à minha frente, começou a fazer um ruído com a sua boca, como um som de trombeta. Todas aquelas nações empalideciam e tremiam, dizendo entre elas: O que acontece? O que acontece? Ah, agora nós vamos morrer. Eu disse-lhe: Meu Senhor Jesus, que fazes? Como até agora não queria ser visto e logo se põe a fazer ruído? Fique quieto, fique quieto. Não faça que as pessoas tenham medo. Não vê como todos se assustam? E Jesus: Agora é nada. O que será quando de repente fizer soar mais forte? Será tal o temor do que serão presas que muitos e muitos deixarão a vida. E eu: Meu Jesus adorável, que dizes? Sempre nisso que queres fazer justiça, mas não, misericórdia, misericórdia, peço-te para o teu povo. Depois, tomando seu aspecto doce e benigno, e voltando a ver o confessor, comecei de novo a importuná-lo. E Jesus me disse: Farei com seu confessor como com aquela árvore enxertada, que não se conhece mais a árvore velha, quando na alma como no corpo, e em penhor disto te dei em suas mãos como vítima, para que se sirva disso. Capítulo 43, 25 de junho de 1899. Continua no mesmo e Jesus fala da fé. Esta manhã, Jesus continua a fazer-se ver de vez em quando, participando-me um pouco de seus sofrimentos, e às vezes vi o confessor com ele. E como ele me havia dito que rezasse por certas necessidades suas, vendo-o juntamente com nosso Senhor, comecei a rezar a Jesus para que ele concedesse o que ele queria. Enquanto eu lhe rogava, Jesus, toda a bondade, se dirigiu ao confessor e lhe disse: Quero que a fé te inunde por toda parte, como aquelas barcas que são inundadas pelas águas do mar. E como a fé sou eu mesmo, sendo inundado por mim, que tudo posso e dou livremente a quem em mim confia, sem que tu penses no que virá, e ao quanto e o como o que farás. Eu mesmo, segundo as tuas necessidades, me prestarei a socorrer-te. Depois ele adicionou: Se te exercitares nesta fé, quase nadando nela, em recompensa te infundirei no coração 3 alegrias espirituais. O primeiro, que penetrarás as coisas de Deus com clareza e ao fazer coisas santas te sentirás inundado por uma alegria, por um gozo tal que te sentirás como empapado, e esta é a unção da minha graça. O segundo é um aborrecimento das coisas terrenas, e sentirás em teu coração alegrias pelas coisas celestiais. O terceiro é um desapego total de tudo, e onde antes sentia inclinação, sentirá um incômodo, como há tempos o estou infundindo em seu coração, e você já o está experimentando. E por isso teu coração será inundado pela alegria que gozam as almas totalmente desapegadas, que têm seu coração tão inundado de meu amor que as coisas que as rodeiam externamente não recebem nenhuma impressão. Capítulo 44, 4 de julho de 1899. Jesus fala da Mãe Celestial. As perturbações. Esta manhã, tendo-me renovado Jesus as penas da crucificação, encontrava-se também nossa Mãe Rainha. E Jesus, falando dela, disse: Meu próprio reino esteve no coração de minha mãe. Isto porque seu coração não foi jamais nem minimamente perturbado, tanto que no mar imenso da paixão sofreu penas imensas, seu coração foi trespassado de lado a lado pela espada da dor, mas não recebeu nem um sopro de perturbação. Por isso, sendo meu reino um reino de paz, pude estender nela meu reino.
e se encontrar nenhum obstáculo, pude livremente reinar. Tendo vindo Jesus mais vezes e vendo-me toda cheia de pecados, disse-lhe: Senhor meu Jesus, sinto-me toda coberta de chagas e pecados graves. Peço-te, tem piedade desta miserável. E Jesus: Não temas, que não há culpas graves. E além disso, deve-se ter horror da culpa, mas não se perturbar, porque a agitação, de onde quer que venha, jamais faz bem à alma. Depois acrescentou: Minha filha, tu és vítima como eu. Faz que todas as tuas obras resplandeçam com as minhas mesmas intenções, puras e santas, a fim de que, encontrando em ti a minha imagem, possa livremente derramar o influxo das minhas graças, e adornada assim poderei oferecer-te como vítima perfumada ante a divina justiça. Capítulo 45, 9 de julho de 1899. Jesus participa a luz das suas penas. Esta manhã Jesus quis renovar-me as penas da crucificação. Primeiro me transportou para fora de mim mesma, sobre uma ponte, e me perguntou se queria ser crucificada. Eu lhe disse: Sim, meu Jesus, não desejo outra coisa que a cruz. Enquanto dizia isto, surgiu uma cruz grandíssima que me estendeu sobre ela e me cravou com as próprias mãos. Que penas atrozes sofria ao me sentir trespassada as mãos e os pés por aqueles pregos, que por um acréscimo estavam despovoados, e para fazer-los penetrar custava trabalho e sofria muito, mas com Jesus tudo era tolerável. Depois de acabar de me crucificar, disse-me: Minha filha, sirvo-me de ti para poder continuar a minha paixão. Como meu corpo glorificado não é capaz de sofrer mais, vindo a ti me sirvo de teu corpo, como me servi do meu no curso de minha vida mortal, para poder continuar sofrendo minha paixão, e assim poder te oferecer ante a divina justiça como vítima, vivente de reparação e propiciação. Depois disto, parecia que se abrisse o céu e descia uma multidão de santos, todos armados com espadas. Com uma voz como de trovão, saiu daquela multidão e dizia: Viemos defender a justiça de Deus e punir os homens que tanto abusaram de sua misericórdia. Quem pode dizer o que acontecia sobre a terra nesta descida dos santos? Só sei dizer que quem guerreava em um ponto e quem em outro, quem fugia, quem se escondia, parecia que todos estavam consternados. Capítulo 46, 14 de julho de 1899. Jesus não pode deixar quem o ama. Meu adorável Jesus continua estes dias fazendo-me ver pouquíssimas vezes. Sua visita é como um raio, que enquanto se quer seguir, vendo-o foge, e se alguma vez se detém em um ponto é quase sempre em silêncio. Outras vezes diz algumas coisas, mas assim que se vai, me parece que se leva essa palavra, junto com a luz que me vem de sua palavra, tanto que depois não recordo nada do que disse, e minha mente fica na mesma confusão de antes. Que estado miserável! Meu amado Jesus, tenha piedade desta miserável, continue fazendo uso de sua misericórdia. Agora, para não me alongar e dizer dia por dia o que passei, direi aqui tudo junto, algumas palavras que me disse nesses últimos dias. Lembro-me que depois de ter derramado lágrimas amarguíssimas, Jesus fazendo-se ver e eu, me lamentando com ele porque me tinha deixado, chamou muitos anjos e santos e dirigindo-se a eles disse: Ouçam o que diz. Que eu deixei, digam-lhe, posso eu deixar aqueles que me amam? Ela me amou, como posso deixá-la? E os santos concordaram com o Senhor.
e eu fiquei mais humilhada e confusa do que antes. Noutra ocasião, dizendo-lhe que, no final, acabarás por me deixar de todo, Jesus disse-me: Filha, não posso deixar-te, e como penhor disso, pus em ti os meus sofrimentos. Depois, encontrando-me ocupada com o pensamento, como permitisse, Senhor, que viesse o sacerdote, tudo poderia ter acontecido entre tu e eu. Em um instante me encontrei fora de mim mesma, estendida sobre a cruz. Mas não havia ninguém que pudesse me pregar. Eu comecei a pedir ao Senhor que viesse a crucificar-me, e Jesus veio e me disse: Veja como é necessário que o sacerdote esteja no meio de minhas obras, e isto é ajuda também para cumprir a crucificação. É certo que se não há ninguém por ti, só não podes crucificar-te. Sempre se necessita de ajuda dos demais. Capítulo 47, 18 de julho de 1899. Continua quase sempre o mesmo. Desta vez me parecia que em meu coração estivesse Jesus sacramentado, e desde a hóstia santa aspergia tantos raios de luz em meu interior, e a meu coração saíam tantos fios de luz, que se entrelaçavam todos esses raios de luz. Parecia-me que Jesus, com seu amor, atraía todo o meu coração, e meu coração, com aqueles fios, atraía e amarrava Jesus a estar comigo. Capítulo 48, 22 de julho de 1899. Como a cruz torna a alma transparente. Esta manhã o meu adorável Jesus fazia-se ver com uma cruz de ouro pendurada ao pescoço, toda resplandecente, e que ao olhá-la se comprazia imensamente. De repente encontrou-se presente o confessor e Jesus disse-lhe: Os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o esplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me muito feliz. Depois se dirigiu a mim e me disse: A cruz comunica tal esplendor à alma de torná-la transparente, e assim como quando um objeto é transparente, lhe podem dar todas as cores que se queiram, assim a cruz, com sua luz, dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possam imaginar, não só pelos outros, mas também pela própria alma que os experimenta. Além disso, em um objeto transparente, logo se descobre o pó, as pequenas manchas e até qualquer escurecimento. Assim é a cruz. Como faz transparente a alma, logo descobre os pequenos defeitos, as mínimas imperfeições, tanto que não há mão mestra mais hábil que a cruz, para ter a alma preparada para torná-la digna habitação do Deus do céu. Quem pode dizer o que compreendida a cruz e quão invejável é a alma que a possui? Depois disto, me transportou para fora de mim mesma e me encontrei sobre uma escada altíssima, sob a qual havia um precipício, e por acréscimo os degraus. Esta escada eram móveis e tão estreitos que mal se podia apoiar a ponta dos pés. O que mais dava terror era o precipício e o não poder encontrar apoio de nenhum tipo. E querendo agarrar-se dos degraus, estes se caíam junto. Ver que quase todas as outras pessoas caíam infundia calafrios nos ossos, mas não se podia evitar passar por aquela escada. Então o tentei, mas assim que subi 2 ou 3 degraus, vendo o grande perigo que corria de cair no abismo, comecei a chamar a Jesus para que viesse em minha ajuda. Então, sem saber como, encontrei a Jesus junto a mim e me disse: Minha filha, isto que tu vistes é o caminho que percorrem todos os homens nesta terra. Os degraus móveis, sobre os quais não podem apoiar-se para ter um sustento, são os apoios humanos, as coisas terrenas, que se querem apoiar-se sobre elas, em vez de dar-lhes
uma ajuda, dão-lhes um empurrão para precipitar-se mais cedo no inferno. O meio mais seguro e o caminho quase voando, sem se apoiar sobre a terra, à força dos próprios braços, com os olhos em si mesmos, sem olhar os demais, e também tendo-os todos atentos a mim, para ter ajuda e força. Assim se poderá facilmente evitar o precipício. Capítulo 49, 28 de julho de 1899. A vida humana é um jogo. Jesus também joga. Esta manhã, meu adorável Jesus veio com um aspecto admirável e misterioso. Trazia no pescoço uma corrente que pendia sobre todo o peito. Por um lado, se via como um arco, por outro lado da cadeia, como uma aljava cheia de pedras preciosas e de gemas, que era um dos mais belos adornos ao peito de meu doce Jesus, e com uma lança na mão. Enquanto estava nesse aspecto, disse-me: a vida humana é um jogo. Quem joga o prazer, quem o dinheiro e quem a própria vida, e tantos outros jogos que fazem. Também eu me deleito de jogar com as almas. Mas quais são estes jogos que eu faço? São as cruzes que envio, e se as recebem com resignação e me agradece, eu me recreio e jogo com elas, agradando-me imensamente, recebendo por isso grande honra e glória, e a elas faço grandes aquisições. No ato de dizer isto, começou a me tocar com a lança, com o arco e com a aljava de todas aquelas pedras preciosas que continha a aljava. Saíam-se e se tocavam em tantas cruzes e flechas que feriam as criaturas. Algumas, mas em número muito escasso, agradavam-se, beijavam-nas e agradeciam-lhes, e vinham fazer um jogo com Jesus. Outras tomavam-nas e atiravam-nas na cara de Jesus. Oh, como ficava aflito e que grande perda tinham essas almas! Depois Jesus adicionou: esta é a sede que gritei na cruz, porque não podendo satisfazê-la completamente, então me alegro em apagá-la das almas de meus amados que sofrem. Portanto, sofrendo, vens dar um alívio à minha sede. Voltando outras vezes a rogar-lhe que libertasse o confessor, porque sofria, disse-me: minha filha, não sabes tu que a marca mais nobre que posso imprimir nos meus amados filhos é a cruz?